Neste sétimo exercício, nós vamos começar a incorporar a análise ambiental como uma parte do processo projetual. Ao invés de desenvolver nosso projeto, desenvolver nosso modelo, para então fazer análise ambiental e analisar, e perceber se funciona ou não, a ideia é que a análise faz parte do processo. Então, nós vamos incorporar os parâmetros da análise ambiental como os parâmetros que vão alimentar o nosso modelo. Então, para tal, a gente vai usar o Gecko, que é um plugin para Grasshopper que faz a interface entre o Grasshopper e o Ecotect. O Ecotect é um software de análise ambiental da Autodesk. Vocês podem instalar a versão trial, e mesmo que depois dos 30 dias ela não valha mais, não é um problema, porque a única diferença entre o trial e a versão comprada é que eu posso salvar os arquivos do Ecotect. A gente não vai precisar salvar os arquivos do Ecotect, porque a gente só vai usar o motor dele para fazer a análise. Então, a primeira coisa que vamos fazer é essa cobertura aqui, cuja abertura varia de acordo com a quantidade de sol que incide em cada um dos painéis. E por fim, a gente vai desenhar uma pequena estrutura para suportar essa cobertura. Então, a partir de uma superfície modelada no Rhino, nós vamos subdividi-la, encontrar a sombra de cada subdivisão pegar a área da sombra e usar para criar uma série de caixotes. Então, os caixotes maiores fazem sombras maiores, os caixotes menores fazem sombras menores. A gente vai modelar no Rhino o componente da fachada, e nós vamos popular esses componentes de cada um desses caixotes para cada um desses caixotes na superfície. Esse exercício é inspirado no trabalho final do Arthur Mamou-Mani, orientado por Franklin Lee e Anne-Sèvres de Barrequet na AA de Londres. Esse projeto está aqui. Então, a partir da análise do edifício do Partido Comunista Francês, Oscar Niemeyer, o Arthur propõe uma série de novas superfícies que articulam o edifício com o entorno e controlam a performance ambiental de acordo com a posição de cada componente em relação ao todo. Então, essas aqui são as análises, e os componentes abrem ou fecham de acordo com a análise. Em cada parte específica do projeto. Então vamos começar do zero. Um arquivo novo de Rhino e um arquivo novo de Grasshopper. O primeiro passo é, em elevação, em front view, desenhar 3 curvas
mais ou menos como essas. Em perspectiva, a gente vai mover duas dessas curvas para trás e vamos dar um loft para gerar a superfície. Algo como isso. O primeiro passo é trazer para o Grasshopper essa superfície. Vou pedir um Surface com hexágono preto. Então vou clicar com o botão direito e falar Set One Surface e falar que é essa superfície. Agora eu posso selecionar tudo no Rhino e falar para ele Hide. Ótimo. Então a primeira coisa a fazer é subdividir a superfície em painéis. Então, para tal, eu vou pedir para ele Divide Domain ao quadrado. Então ele pergunta qual é o domain. Eu falo que é a superfície e ele quer saber quantas divisões em U e em V. Eu vou usar algo como 12 e 13. E ele dividiu o domain, mas não a superfície. Eu preciso pedir para ele dividir a superfície com o comando isotrim. Então a superfície é o que vai ser dividido e o domain é o que sai do divide domain. Agora eu tenho cada um dos painéis subdivididos. Vocês concordam que se um painel faz mais sombra, significa que ele recebe mais sol. Se ele faz menos sombra, significa que ele recebe menos sol. Então eu vou calcular quanta sombra faz cada painel. Então eu vou projetar cada painel num plano XY de acordo com o vetor do Sol. Então eu vou pedir para ele Project Along. Ele vai perguntar qual é a geometria. Eu falo que é cada um dos painéis. O plano eu vou deixar o padrão, que é o XY. E agora ele quer saber o vetor do Sol. Da outra vez que a gente fez algo semelhante, a gente definiu manualmente o vetor. Dessa vez a gente vai usar o Ecotect para isso. O Ecotect possui essa série de comandos, todos com o nome eco alguma coisa. E sempre a primeira coisa a fazer com o Gecko é pedir para ele ligar o Ecotect. Então ele tem esse comando chamado EcoLink. Ele faz a ligação com o Ecotect. E ele pergunta Execute if true Ecotect will start. Então eu vou colocar um Boolean toggle. Ele vem como false. Eu vou falar para ele true. O Ecotect vai abrir. Eu posso minimizar o Ecotect, nunca fechar ele, minimizá-lo. E eu vou perguntar qual é o raio solar. Então eu peço para ele Echo Sun Rays. Só um detalhe, eu preciso falar pro Ecotect qual é a nossa posição no globo. Então eu venho aqui no Ecotect, eu tenho esse ícone aqui com o globo, eu clico nele e falo Load Weather File.
Por padrão, eu tenho diversos weather files aqui. Eu vou colocar no servidor, vou colocar no site o weather file que eu tenho para São Paulo, para o Rio de Janeiro e imagino que para Curitiba. Mas se você procurar na internet, no Google, você consegue explicações de como criar o weather file da cidade que você precisa. Só para continuar o exercício, eu vou pegar esse primeiro weather file da Austrália. Ele pergunta se ele quer atualizar a posição global. Fala que sim. Pronto. Então aqui no Echo Sunrays e em todos os componentes do Echo, ele vai perguntar execute no começo. Então eu sempre tenho que colocar um boolean toggle. Então execute if true, import some path data. Se sim, importar a informação do raio solar. Então eu falo true. E daí ele pergunta o dia, o mês e o horário. Eu vou escolher o dia de hoje, por exemplo. 5 de janeiro. E o horário pode ser às 18 horas. E aqui ele me dá, se eu olhar aqui próximo, se eu der zoom out, eu posso ver que ele está me dando a posição do Sol e esse ponto que é onde inicia nosso modelo. Então os outputs são o Sun Focus, que é esse ponto, a posição do Sol, que é esse ponto distante, e por fim, qual é o vetor do raio solar. Eu vou usar o vetor do raio solar para definir a direção do Project Along. Vejam. Então o que me interessa é a área da sombra. Então eu vou vir aqui na saída do Project Along, nesse Geometry, e pedir Area. Ele pode demorar um pouco. Então eu vou usar o valor da área para criar esses caixotes. Então vamos só agrupar os componentes do Gecko aqui. E eu vou pedir um comando chamado Surface Box. Create a twisted box on a surface patch. Ele cria uma caixa distorcida em uma subdivisão de uma superfície. Então ele pergunta, qual é a superfície? Eu falo que é a superfície original. Qual é o domain? Eu vou usar o mesmo domain do Isotree. E por fim, qual é a altura? Eu vou usar cada uma das áreas das sombras. E ele vai fazer essa coisa psicodélica. Isso acontece porque eu estou dando o valor em metros quadrados da sombra para extrudar em metros lineares os caixotes. O que eu vou fazer é remapear esses valores, que nem a gente já tinha feito. Então, deixa eu guardar essa primeira parte do código, agrupar ela como área dos painéis. E o que sai do area, eu vou colocar em um
remap numbers. Então ele pergunta os valores, eu falo que são as áreas, o domínio de origem, ou seja, a menor área e a maior área. Então eu vou pedir para ele bounds. E por fim ele quer um target, ou seja, qual é o domínio de destino. Eu vou criar um domínio, construct domain, e o menor valor pode ser 0, ou seja, não abre nada, e o maior valor eu vou tentar algo como 7. Para cada um de vocês vai variar, pode ser que 7 seja muito, pode ser que 7 seja pouco. E os números remapeados eu vou usar como a altura do Surface Box. Então deixa eu ver os meus caixotes. 7 parece um número razoável. Se eu quiser dar zoom em algo específico, basta selecionar o que eu quero, apertar espaço e clicar nessa lupa olhando um objeto. Então, se eu desligar a pré-visualização de tudo até então, eu vejo a variação de altura dos caixotes. O próximo passo vai ser desenhar o componente que vai popular essa superfície no Rhino mesmo. Então, pode fechar o Grasshopper. E pedir para o Rhino criar um box. Não importa a dimensão, o que importa é apenas a proporção do box. Ok? Nessa fase é mais fácil eu pedir aqui para ele mostrar a vista como ghosted, porque eu consigo ver através para desenhar o componente. Então a primeira coisa a fazer é desenhar um polyline abraçando esse box nesse sentido horizontal e um outro polyline abraçando o box no sentido vertical, mas na direção mais curta. Tenho certeza que vocês estão usando aqui, ó, o mid como OSNAP. Se o OSNAP não estiver aparecendo, basta clicar aqui, ele vai aparecer, e coloque o mid. Então, mid, 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 mid e mid. Ok. Precisa ser exatamente como esse. Então agora pode deletar esse caixote original. E nós vamos desenhar duas curvas dentro desse retângulo menor. Eu vou usar um comando chamado Curve Interpolate Points. Eu não vou usar o Curve normal, Control Points Curve. Eu vou usar Curve Interpolate Points. O ponto inicial de uma curva vai ser aqui, o ponto médio vai ser aqui e o ponto final vai ser aqui. A diferença entre esses dois curves é que o outro curve, o curve normal, ele não chega a tocar o ponto. Esse aqui, ele tangencia todos os pontos. Esse aqui, o ponto é como se fosse apenas um ímã. Então eu tenho essa curva para cima. E agora eu vou fazer a mesma curva, Curve Interpolate Points, para baixo. Então esse aqui é uma curva. E esse aqui é outra curva.
Agora a próxima coisa é criar superfícies. Então eu vou pegar esse retângulo maior, vou explodir ele e eu vou dar um loft dessa aresta com essa curva e um outro loft dessa aresta com essa curva. Ok, então eu vou trazer as duas superfícies para o Grasshopper. Para isso, eu vou pedir aqui, vou agrupar esses caixotes aqui, chamar de caixotes, e eu vou pedir para ele criar um surface com hexágono preto. Vou falar set multiple surface, pois são duas superfícies. Enter. E agora eu vou pedir para ele morph, box morph, morph an object into a twisted box. Ele vai deformar um objeto de um caixote original, de um caixote de referência, para um caixote de destino. Então os objetos são as minhas superfícies. Eu preciso de um caixote de referência. Então eu vou pedir aqui box. Vou clicar com o botão direito e falar set one box. E vou falar que o box começa. Vou ligar aqui o snap com o end. O box começa nessa quina, vai até a quina oposta e a altura dele é a altura de um dos componentes. Então, um componente fica inteiramente dentro, outro componente fica inteiramente fora. Então, esse é meu caixote de referência. Eu usei um box com um hexágono preto para criar ele. E os meus caixotes de destino vão ser os caixotes que saem do Surface Box. Então, se eu desligar para a visualização de tudo, menos o Surface Box, veja só o que aconteceu. Eu tenho duas superfícies aqui no componente. A superfície 0 foi no caixote 0. A superfície 1 foi no caixote 1. A superfície 1 foi no caixote 2. A superfície 1 foi no caixote 3. Isso é porque essa lista aqui tem 2 itens e essa lista aqui tem 156 itens. Quando isso acontece, ele faz com que o último item da lista mais curta repita em todos os itens seguintes da lista mais longa. Mas o que eu quero é que todos os boxes recebam todas as superfícies. Então basta no target eu pedir para ele graft. Assim, cada caixote tem a sua própria lista e recebe as duas superfícies. Se os componentes de vocês não estiverem se encontrando assim, façam o box novamente. Set one box, aqui, aqui e aqui, por exemplo. Ou set one box, aqui, aqui e aqui, por exemplo. E agora eles vão se encontrar.
Então agora, se eu alterar o domain, eu consigo controlar o quanto ele abre ou fecha de acordo com a insolação. Um último detalhe é criar uma treliça espacial para essa cobertura. Basta eu pedir para ele um outro Surface Box a partir da superfície original, o mesmo domain de sempre, mas a altura agora vai ser um número constante. Vou tentar algo como 7 de novo. Ok? Então ele está me dando esses Twisted Box. O que me interessa são as arestas e os vértices. Então eu vou pedir para ele Deconstruct B-Wrap. Ele vai pegar o box e vai desconstruir em faces, arestas e vértices. Bom, essa aresta é uma linha repetida, pois é a aresta desse box e desse box. Essa outra aresta é uma linha repetida, pois é a aresta desse box e desse box. Eu tenho um comando chamado Remove Duplicate Lines. Então aqui no Edges, se eu jogar aqui no Lines, ele vai falar que estão entrando 1872 itens e estão saindo 1872. Isso acontece porque eles estão em listas separadas. Então ele não consegue reconhecer que algumas linhas estão repetidas. Então se ele flatten aqui nesse Lines e colocar tudo na mesma lista, ele entra com 1872 linhas e sai com 856, menos da metade. Nessas linhas eu vou criar pipes. Então eu peço pipe, eu coloco a curva e eu vou dar um raio, algo como 0.25, por exemplo. Então agora, se eu desligar a pré-visualização do Surface Box e do Deconstruct B-Wrap, eu vejo os meus pipes. E por fim, eu vou colocar nos nós uma esfera para encaixar. Então, nos vértices, eu vou usar Remove Duplicate Points. Eu vou colocar os vértices aqui. Eu estou entrando com 1248 pontos e saindo com 1248 pontos. Porém, aqui, por exemplo, eu tenho o vértice desse caixote, o vértice desse caixote, o vértice desse caixote e o vértice desse caixote. Isso acontece porque eles estão em listas separadas. É preciso dar flatten, que nem eu fiz com as linhas. Então eu clico com o botão direito, peço flatten. Agora eu entro com 1248 pontos e eu saio com 374. Bastante menos. E eu vou criar esferas nesses pontos. Então eu peço Sphere. Ele pergunta qual é a posição, qual é o base e qual é o raio. Eu vou falar que o raio é o dobro do raio do pipe. Então eu vou pegar esse slider aqui, colocar um multiplication no que sai. O que sai dele entra no A do multiplication e eu vou colocar no B 2, pois multiplication multiplica o A pelo B. E esse é o raio. Então essa aqui é a minha cobertura. Eu posso desligar a pré-visualização de diversas coisas e deixar a pré-visualização apenas do Box Morph
e do pipe e do sphere. Então agora, se eu alterar essa curva original, perdão, a superfície original, todos os componentes vão ser automaticamente atualizados. Ou se eu mudar esse parâmetro aqui, todos os perfis mudam de dimensões.